Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de agosto de 2021. Transtornos mentais não aumentaram durante a pandemia, dizem pesquisadores. Parte 2. É importante, porém, fazer a ressalva que pesquisadores consultados em uma reportagem da BBC News Brasil viram a quantidade de diagnósticos de transtornos mentais se manter relativamente estável durante a pandemia. Portanto, não é possível afirmar que o isolamento social ou o contexto de luto tenham levado, por exemplo, a um aumento nos casos de suicídio, como chegou a insinuar o presidente Jair Bolsonaro, no mês passado, ao criticar medidas de lockdown. Um estudo publicado pela revista científica Lancet nesta terça-feira 13/4 sobre tendências de suicídio em cidades ou regiões de 21 países, Brasil incluído, não identificou aumento de casos durante o período da pandemia, embora faça ressalva de que os dados oficiais dos países podem ainda não estar completos e de que o tema precisa ser constantemente monitorado. O que não quer dizer, tal como mostram as pesquisas, que a pandemia não esteja cobrando um preço do bem-estar mental das pessoas. É esperado sentir-se mal, triste, confuso e revoltado diante de uma situação nova e ruim, como foi o aparecimento da Covid-19. Mas há todo um processo entre esses sentimentos e o desenvolvimento de um transtorno mental, disse a BBC News Brasil em março o psiquiatra André Brunoni, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A pesquisa entrevistou 21.000 pessoas, sendo 1.000 delas no Brasil de 16 a 74 anos, entre 19 de fevereiro e 5 de março. As entrevistas foram feitas online, o que limita o alcance da pesquisa à população mais urbana e conectada, mas o Ipsos informa que a representatividade da amostra é de todo o território nacional. Na segunda parte do artigo da Revista Espírita de julho de 1862, Allan Kardec apresenta a cura para as ideias suicidas. O Espiritismo não só vem confirmar a teoria da vida futura, mas aprova pelos fatos mais patentes possíveis o testemunho daqueles que nela se encontram. E faz mais, ao nula mostrar sob cores tão racionais, tão lógicas, que o raciocínio vem em apoio da fé. Não sendo permitida a dúvida, muda o aspecto da vida, sua importância diminui em razão da certeza que se adquire de um futuro mais próspero. Para o crente, a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, daí a paciência e a resignação que naturalmente afastam a ideia do suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral. Sob esse aspecto tem ainda o Espiritismo um outro resultado muito positivo e, talvez, mais determinante. Bem diz a religião que o suicídio é um pecado mortal, pelo qual se é punido. Mas como? Pelas chamas eternas, nas quais não mais se acredita. O Espiritismo nos mostra os próprios suicidas vindo explicar a sua posição infeliz, mas com uma diferença: as penas variam de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que é mais conforme à justiça de Deus, que, em vez de serem uniformes, são a consequência muito natural da causa que provocou a falta, o que não se pode deixar de haver uma soberana justiça, distribuída com equidade. Entre os suicidas uns há cujo sofrimento, não obstante temporário, nem por isso é menos terrível e capaz de fazer refletir a quem quer que se sinta tentado a partir daqui antes da ordem de Deus.
O espírita tem, assim, como contrapeso ao pensamento do suicídio vários motivos: a certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na terra, a certeza de que, abreviando a vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair no outro pior, mais longo e mais terrível, que não poderá rever no outro mundo os objetos de suas afeições, aos quais queria unir-se. Chega, assim, à conclusão de que o suicídio é contra os seus interesses. É por isso que o número de suicídios evitados pelo espiritismo é considerável, de onde se pode inferir que, quando todo o mundo for espírita, não mais haverá suicídios voluntários, o que acontecerá mais cedo do que se imagina. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, apenas do ponto de vista do suicídio, constatamos que a lógica de um a ele conduz, enquanto a lógica do outro dele afasta, o que é confirmado pela experiência. Mas perguntarão: por esse meio destruireis a hipocondria, essa causa de tantos suicídios não motivados, desse insuportável desgosto da vida, que nada parece justificar? Esta causa é eminentemente fisiológica, ao passo que as outras são morais. Ora, se o espiritismo só curasse estas, já seria muito. A primeira é, propriamente falando, da alçada da ciência, a qual poderíamos abandoná-la, dizendo: nós curamos aquilo que nos diz respeito, porque não curais o que é da vossa competência? Contudo, não hesitamos em responder à questão afirmativamente. Evidentemente, certas afecções orgânicas são alimentadas, e mesmo provocadas, pelas disposições morais. O desgosto da vida o mais das vezes é fruto da saciedade. O homem que tudo usou, não vendo nada além, está na situação do ébrio que, tendo esvaziado a garrafa e nada mais tendo, a quebra. Os abusos e os excessos de toda sorte levam forçosamente a um enfraquecimento e a uma perturbação das funções vitais, daí uma porção de doenças cuja fonte é desconhecida e que julgamos causativas, quando, na verdade, são apenas consecutivas. Daí, também, uma sensação de langor e de desalento. O que faltaria ao hipocondríaco para combater suas ideias melancólicas? Um objetivo na vida, um móvel à sua atividade. Que objetivo pode ter se em nada crê? O espírita faz mais do que acreditar no futuro, sabe, não pelos olhos da fé, mas pelos exemplos que tem à frente, que a vida futura, a qual não pode escapar, é feliz ou infeliz conforme o emprego que faça da vida corpórea, que a felicidade é proporcional ao bem que fizer. Ora, certo de viver depois da morte, de viver muito mais tempo do que na terra, é muito natural que pense em ser ali o mais feliz possível. Além disso, certo de lá ser infeliz se não fizer o bem, ou mesmo se, não fazendo o mal, nada faz, compreende a necessidade de uma ocupação, o melhor preservativo contra a hipocondria. Com a certeza do futuro, tem um objetivo, com a dúvida, não o tem. É tomado pelo tédio e acaba com a vida porque nada mais espera. Que nos permitam uma comparação um pouco trivial, mas a qual não falta analogia. Um homem passou 1 hora assistindo a um espetáculo. Se pensa que a peça acabou, levanta-se e sai, mas se souber que ainda vão representar coisa melhor e mais longa do que o que viu, ficará, mesmo que no pior lugar. A espera do melhor nele vencerá a fadiga. As mesmas causas que levam ao suicídio também provocam a loucura. O remédio de um é o remédio da outra, como demonstramos alhures. Infelizmente, enquanto a medicina só levar em conta o elemento material, privar-se-á de todas as luzes que lhe traria o elemento espiritual, o qual representa papel tão ativo num grande número de afecções.
Além disso, o Espiritismo nos revela a causa primeira do suicídio, e só ele o poderia fazer. As tribulações da vida são, ao mesmo tempo, expiações de faltas de vidas passadas e provas para o futuro. O próprio espírito as escolhe, visando ao seu adiantamento, mas pode acontecer que, uma vez na obra, ache muito pesada a carga e recue na sua execução, então, que recorre ao suicídio, o que o retarda, ao invés de o fazer avançar. Acontece ainda que um espírito se suicidou em precedente encarnação e, como expiação, é-lhe imposto na seguinte lutar contra a tendência do suicídio. Se sair vitorioso, progride; se sucumbir, terá de recomeçar uma vida talvez mais penosa ainda que a precedente. Assim, deverá lutar até que haja triunfado, pois toda recompensa na outra vida é fruto de uma vitória, e quem diz vitória diz luta. O espírita aure, pois, na certeza que ele tem deste estado de coisas, uma força de perseverança que nenhuma outra filosofia lhe poderia dar. Balneário Gaivota, 7 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.